tem uma tomada aparecendo aqui, isso tá me incomodando profundamente. Oi, povo! Tudo bom? Hoje eu vim dar uma notícia não muito boa. Na verdade, é uma notícia não boa pro canal. Mas era algo que já se previa que aconteceria logo. Mas tá, vamos por partes. Vou falar algumas coisas que eu precisava falar faz tempo e eu tô enrolando horas pra fazer esse vídeo. Bom, como vocês sabem, eu ando bastante afastada do canal, tá meio difícil de fazer os vídeos e tal. Eu já tinha feito um outro vídeo explicando que eu não tava com muita empolgação pra fazer os vídeos, pra continuar com o canal em si. Por mais que eu goste muito de fazer e de ter uma interação com vocês e de saber que eu ajudo algumas pessoas na hora de escolher o mangá que ela vai comprar na banca, que é uma coisa importante, eu parei de ver um pouco uma finalidade pro canal. Pontos importantes que me chegaram a concluir é isso. Uma, que eu não tenho dinheiro pra comprar todos os mangás que estão saindo. A ideia ideal seria eu ter todos os lançamentos pra poder falar de cada um deles e vocês saberem o que vocês vão querer comprar e o que vocês não vão querer. Só que eu sempre tô sem dinheiro. Tipo, sempre. Eu sou uma pessoa muito dura. Segundo, os mangás estão muito caros. Eu tô comprando 3 mangás, 4 vai, e nisso já gasto uns 40, 60 reais. Do jeito que as editoras estão sendo super alopradas, tipo, vamos lançar um volume novo a cada mês. Como que eu vou acompanhar isso? É impossível. É muito mangá, é muito dinheiro, não dá pra acompanhar. Aí depois, eu abri o Mangami porque eu queria achar um lugar que mostrasse os mangás que estão sendo publicados pra eu saber, ter uma guia mais ou menos do que comprar, do que escolher. E como eu não tinha, eu fiz o canal. Só que isso foi há uns 4 anos mais ou menos já, eu ainda tava na faculdade quando eu abri o Mangami. Faz um tempo, e nessa época eu só tinha, existiam blogs, só que eu não acompanhava blogs e eu queria esse tipo de informação por vídeo, porque na época eu acompanhava muito o YouTube, e muitos youtubers, e muitos canais de muitos países. Antes eu tava numa fase da minha vida em que eu não tinha ânimo pra fazer nada. Eu acompanhava muito o YouTube. Então, nessa época, que eu saiba de animes, os que eu achei pelo menos, eu acho que existia mais. Depois eu descobri, eu achei que o Ota Nippon já existia, mas parece que ele surgiu mais ou menos na mesma época. Ou um pouco antes. Isso é um bichinho é um brinquedo de cachorro saindo apertando. Tá. Ignora. Os que eu achei na época foram o Onikenkai, do Diego. É Diego? Acho que é Diego também. E o VideoQuest, que estava nascendo. Na verdade, o VideoQuest e o Mangami surgiram mais ou menos na mesma época. A diferença foi o boom que o VideoQuest teve da divulgação, então ele ficou mega conhecido. E eu tava de boa na minha sozinha. Que eu tenha achado focado em anime ou mangá foram esses. Só que não era uma coisa específica do que eu queria, que era resenha de mangá, publicado no Brasil. Então eu resolvi fazer o canal. Só que, há uns meses atrás, quando eu tava procurando algumas informações pra resenhar o mangá, que eu não resenhei ainda, ela sairá logo, eu joguei o nome do mangá no Google e eu vi milhares de vídeos. Tipo, tem muitos vlogs de anime e de mangá fazendo resenhas de mangá e de mangás que estão sendo publicados aqui no Brasil, coisa que antes não existia. Então, eu sei que aos poucos começaram a surgir mais, isso quando o Mangami já estava funcionando, só que com o tempo surgiu um monte, assim, teve uma proliferação de canais falando de mangá. Então eu pensei, bom, que legal, tem muita gente falando disso, que era exatamente o que fazia falta antes. Só que, pensando nisso, pensei, bom, se eles já fizeram isso, pra que eu vou fazer a resenha do mangá, que já tem várias resenhas na internet? Então eu comecei a pensar, por ter sido uma coisa mais desenvolvida e por outras pessoas, não teria por que eu continuar com o Mangami. Ainda mais porque eu não consigo acompanhar as publicações que estão sendo feitas. E é uma pena, só que é muito difícil pra conseguir pegar todos os mangás. Até pra pegar os mangás, eu tô acompanhando 3 volumes.
3, mais ou menos. Pra pegar esses 3 pra mim já é difícil. Imagina pra pegar o resto, sabe? De vez em quando dá, eu pego algum volume único. Eu tenho os mangás que um pessoal tinha me mandado um tempo atrás, que eu ainda tô aí guardado pra resenhar, que serão resenhados. E tem o seguidor do Mangami que às vezes me manda ainda mangá. Eu recebi o Assassinations Classroom. Não sei se foi esse nome certo, mas eu recebi ele esses dias há um tempo atrás. E eu vou resenhar esse mangá. Só que, tipo, poxa, ele me deu. Eu não peguei, sabe? Ele me mandou por correio. Então eu parei de ver muita utilidade no Mangami. Porque tá difícil pra eu conseguir mangá. E tem muito canal fazendo a mesma coisa. Eu não tô acompanhando nenhum. Eu vi alguns, mas eu não vi vários vídeos assim, sabe? Fui atrás da pessoa. Eu só vi que tem várias pessoas fazendo isso. Então eu pensei, já que tá assim, pra que eu vou resenhar mais, sabe? Foi mais ou menos esse o motivo de eu desandar na questão de voltar a fazer resenhas e do Mangami ainda existir. Ou não. Fora que eu estou focando em outros assuntos, eu parei de me refugiar na internet, eu acho. Porque antes eu morava no YouTube, eu conhecia todos os vloggers americanos e ingleses e brasileiros do mundo geek, nerd e sabe? E agora eu particularmente não tenho mais saco pra ficar vendo vídeo dos outros falando de um assunto que eu até me interesso. Dificilmente eu paro na frente do computador para ver vídeos de canais que eu sou inscrita. Eu não tô mais fazendo isso faz um bom tempo já. Então eu meio que saí da vibe de youtuber, de internet, meio que foi uma fase, é idiota falar isso, mas foi uma fase que passou. Não foi uma fase do tipo, uma fase de adolescente, não, mas eu estava mais focada nisso e eu estava mais entrosada nisso, e agora não. Ao mesmo tempo, por outro lado, estou recebendo alguns mangás das editoras, porque eu estou escrevendo pro Garotas Geeks, faço parte do blog, então eu recebo o primeiro volume dos lançamentos. Então, todos esses últimos meses, eu tô recebendo sempre o primeiro volume de várias histórias, então eles só mandam o primeiro. Pra eu ter uma base do mangá só pelo primeiro, é meio impossível. Podemos ver isso na resenha que eu fiz de Bakuman, que foi o vídeo mais xingado, porque eu só resumi, ou melhor, eu dei meu parecer de Bakuman por conta do primeiro volume, e isso não tá certo. Não se pode julgar um mangá pelo primeiro volume. A não ser que seja um volume único, mas isso é meio óbvio. Então como é que eu vou resenhar o mangá se eu só tenho o primeiro? E eu não vou continuar comprando o segundo, porque eu não tenho como comprar o segundo. Então, esse vídeo é mais ou menos pra avisar que eu não estou super engajada no Mangami, mas eu ainda tenho coisas pra postar no Mangami. Então, eu tenho mangás que eu recebi, eu tenho mangás que foram me mandados pelas editoras e etc. Então, os que eu recebi de seguidores do canal, eu vou fazer com certeza, tem vários aí ainda, então haverão mais resenhas. Agora, uma que eu não tô tendo tempo suficiente pra ler tudo que eu quero ler, isso tanto em livro quanto em mangá. Tudo se juntou e o ânimo de uma parte importante se dissolveu. Então, na verdade, é um vídeo pra dizer, olha, o Mangami não é mais aquele grande... nunca foi, né? Não é mais aquele canal que vai tentar fazer todos os mangás possíveis. O Mangami faz o que der pra fazer, mas a partir de um ponto não vai mais ter conteúdo, porque eu vou parar de ir atrás de lançamentos, eu só vou seguir as coisas com que eu tenho interesse mesmo. E desses interesses eu vou fazer resenha, lógico, só que eu vou parar de ir atrás de outras coisas que eu não conheço pra poder apresentar pra vocês. Ainda mais porque vocês têm outras fontes pra se informar desses mangás. Então, mais ou menos, era isso que eu queria explicar. O Mangami nunca foi um grande canal, nunca foi um canal super conhecido, mas existem alguns seguidores que eu sei e eu sou muito feliz por esses seguidores e por ter uma interação com eles. Então,
Eu me sinto mal por falar que isso não vai durar por muito tempo, só que ao mesmo tempo eu não posso fazer as coisas forçadas, porque aí você acaba perdendo o tesão de fazer, desenvolver o projeto, qualquer que ele seja. Eu estou definindo melhor as coisas que eu quero me dedicar mais. E o Mangami e o Garotas Geeks sempre foi um passatempo, um hobby, algo que me trazia prazer. A partir do momento que isso se tornou uma espécie de obrigação, não dá mais vontade de seguir. E eu não tenho mais tempo pra mim, pra eu ler as coisas que eu quero, pra eu ler os livros que eu tô querendo, porque eu tenho que correr atrás de matéria pra fazer pro blog, porque eu tenho que ler os mangás pra poder postar aqui. Eu tô enrolando faz anos pra postar aqui no canal Gigantomachia. Eu já li Gigantomachia faz muito tempo. E eu tô com preguiça de fazer a resenha. Tipo, pô, não era pra acontecer isso não acontecia antes. Eu vou postar Gigantomachia. E é um mangá que eu gostei particularmente. Mas, assim, eu tô focando em outras coisas, então eu tô dando mais prioridade pra essas coisas que são mais importantes pra mim no momento. E pra poder apreciar melhor o hobby que eu tinha. Afinal, ler mangás pra mim sempre foi um hobby. E o canal também foi um hobby. Só que agora eu tô... Vamos separar as coisas. Isso aqui é mais importante agora. Então, é isso aí. Ao mesmo tempo disso, continuarão saindo resenhas, só que no meio dessas resenhas eu vou postar vídeos idiotas e aleatórios, porque sim, porque se eu ficar postando só resenha, eu vou desandar de novo e eu vou ficar com preguiça de ficar resenhando e lendo mangás que eu já li, porque eu esqueci a história, e pra poder resenhar, e daí eu não vou ler nunca, daí vira aquele círculo vicioso do mal. Haverão vídeos muito toscos aqui, se você não tiver afim, porque não vai ter nenhum conteúdo produtivo, você pode pular e esperar a próxima resenha, porque eu vou ir intercalando eles mais ou menos. Certo? Certo. Então, é isso aí. Era esse meu recado importante, eu espero que vocês entendam, mas estarei por aí. Não continuarei meio away, mas de vez em quando eu vou voltar a postar. Sempre que eu achar algum outro mangá que, nossa, eu preciso divulgar isso para o mundo, ele vai aparecer aqui. Tá, então eu ainda estarei aparecendo aí no feedzinho de vocês. Então, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. E é isso aí. Tchau. Se isso me soa continuar comprando a série Pernilongo!